Podemos mostrar a capa? Já podemos mostrar, né? Porque essa capa aqui, ela tá simplesmente fantástica, tá? Ó. O primeiro cadáver, tá? O texto é do Guzzo, tá? Texto do J.R. Guzzo, simplesmente o melhor texto do jornalismo brasileiro, a gente sabe disso aí muito bem, né? O Supremo Tribunal Federal tirou, 1 a 1, todos os direitos dos presos envolvidos no tumulto do dia 8 de janeiro. No caso de Clériston Pereira da Cunha, acabou por lhe tirar o direito à vida. Simplesmente essa chamada já mostra o peso, tá, do que está o texto do J.R. Guzzo. Essa é uma daqueles textos, uma daquelas edições para ser lembrada historicamente. Você lembra quando a gente pegava aquelas revistas antigas, né? E a gente usava bastante nos trabalhos escolares. Este vai ser o peso desta edição da Revista Oeste. Então é por isso que nós pedimos aqui a sua assinatura para apoiar o nosso jornalismo independente. Quando a gente fala aqui sempre, né, independente de partido, a gente também percebe, né, independente de pressão de poderosos, de pressão de burocratas, de pressões políticas, de gente que não deveria estar fazendo política, que deveria ser técnica, que deveria ser imparcial, que deveria estar resguardando a Constituição e não inventando-a da sua própria cabeça. É esse jornalismo independente que depende da sua assinatura. É a única dependência que nós temos, é da sua assinatura. Então tem aqui um QR Code. Tá aqui na legenda do vídeo, rapidinho, facílimo ali para você, só apontar o seu celular aqui para a tela e você poderá ser um assinante da Revista Oeste. Nós temos realmente textos de muito peso com muitos dos nossos grandes colunistas, aqui uma constelação de grandes colunistas que fazem a Revista Oeste ser essa revista toda poderosa aqui para você pela coragem. Essa capa aqui merece parabéns pela coragem. Vamos ver se a gente já tem a Cris aqui? Será que nós já estamos com a Cris? Ainda não. Ainda estamos sem a Cris, a gente vai acertar tudo isso, mas vou passar aqui, sem mais delongas, primeiro o comentário da Fabi, porque assim, esse tema tomou a semana, ou seja, este primeiro preso político, a primeira coisa que nós precisamos falar corretamente, com português claro, é que o Clériston Pereira da Cunha era um preso político. Ele foi preso sem ter julgamento nenhum, na verdade, né? Você não tem devido processo legal, você não sabe de que crime ele foi acusado, os próprios julgadores dele confessam, falam assim, mas não precisa saber que crime a pessoa cometeu, se ela está ali, não precisa investigar. Nós vamos definir que a pessoa é malévola, criminosa, na nossa própria cabeça. A Fabi vai dar aqui mais detalhes sobre ele, mas assim, todo o devido processo legal, toda essa democracia que o STF diz defender, não estava sendo defendido, ou seja, não tem devido processo legal, não tem Estado de Direito, não tem lei, não tem absolutamente nada, tem vontades de pessoas poderosas. Portanto, ele é um preso político. Qual a sua avaliação, Fabi? Bom, vamos lá, né? O caso do Clezão, eu vou chamar ele de Clezão porque é como a família chamava, os amigos, e realmente é muito triste. A família, não precisa nem dizer, mas eu vi os autos, né? Parte dos autos que era possível ver, eu li e a defesa dele estava realmente excepcional. Então, Clezão tinha um comércio, vamos fazer um resumo, tinha um comércio lá em Brasília e ele estava no comércio, tem uma foto nos autos, às 15h46, ele estava lá no comércio dele, junto com a esposa dele, casado há 25 anos, pais de 2 filhas, 2 meninas, mulheres, né? E aí ele acabou indo no finalzinho da manifestação e diz ele, inclusive em audiência, eu também vi isso, que depois as mídias até passaram isso, ele deu depoimento na oitiva dele dizendo que ele foi se abrigar das bombas e etc. Você não tem realmente nenhuma prova, nenhuma foto, nenhuma conduta individualizada do Clezão, que ele tenha depreciado algum patrimônio público, em relação até aquela tese, né, que se junta lá dizendo em relação a crime multitudinário, crime de multidão e associação criminosa, também não existe prova nos autos em relação a isso. E é preciso dizer que a defesa, assim que pôde, várias petições lá dos colegas, né, dos meus amigos advogados, informaram sim a penitenciária sobre os problemas que ele tinha de saúde, que eram severos, e ele passou mal mais de 36 vezes. Tem um médico lá que ajudava ele, que também está preso.
Então, é uma situação toda complexa. E, para piorar, ele tinha, sim, um parecer da Procuradoria-Geral da República a favor da soltura dele. Muito se diz, falando, mas a soltura dele não falava a respeito da condição de saúde. Pior ainda, mas dizia sobre a situação jurídica simples e prontamente dele, que para a Procuradoria já havia cessado os motivos de ter uma prisão cautelar, que era o caso dele. Então, ele não havia sido julgado. Então, veja, agora com a morte dele, é tão assim triste, porque o processo dele é arquivado. Não dá nem para dizer, o pessoal que está dizendo que ele é réu, deveria ser processado para os advogados da família, porque ele não é réu, né? Ele agora é tipo o Lula, só que o Lula fez coisa. Mas o Lula não tem o pessoal dizendo que ele foi meio inocentado? Então, só que o Clezão realmente não foi nem julgado. E outra também situação que eu queria aproveitar e explicar, né, que a mídia saiu falando do André Mendonça, e eu o tempo inteiro estou falando, André Mendonça errou sim, gente, vamos falar a verdade, porque aqui o que me importa é a morte do Clezão. Naquele momento onde ele poderia ter concedido o HC, o habeas corpus, e não concedeu, dizendo que tem lá uma súmula do tribunal, nós estamos vivendo dias em que súmulas e regimentos internos estão governando o Brasil e estão acima da Constituição. Está errado. Qualquer jurisprudência, qualquer súmula, ela tem que vir à prova, ainda mais para o ministro do STF, para ser rediscutida quando tem um motivo muito excepcional, como era o caso. Então, não dá para jogar a culpa no André Mendonça, mas ele teve parte sim, porque ali ele poderia ter soltado, né? Poderia ter relaxado a prisão do Clezão. Mas o grande ator disso, isso não vai tirar o mérito do relator do caso, que não apreciou a petição da PGR e continuou. Hoje a gente vai mostrar aí, temos os vídeos que eu já sei, das falas do Alexandre de Moraes, inclusive dizendo aí em relação ao regimento interno, né? Para que tem Constituição? Nós temos que obedecer o regimento interno, ou do STJ, ou do STF, ou do TSE. E isso é um grande absurdo. E nós também vamos comentar, e hoje ainda vai ter a participação do doutor Sebastião Coelho, nós vamos comentar também as declarações dos ministros, que também não viram esse homem que faleceu, eu não vi na boca deles, né? Eles falaram que haviam ressuscitado um cadáver. Era o Clezão? Não. Eles estavam falando da PEC, né? A PEC lá que a sociedade está pedindo. Então, é muita covardia desses ministros, atrás das suas togas, não olharem para a vida desse cidadão, e que eu queria colocar só a capa da Oeste novamente, porque o subtítulo do Guzzo é muito bom, porque ele coloca ali uma palavrinha que faz toda a diferença. Olha lá, o Supremo Tribunal Federal tirou um a um todos os direitos dos presos envolvidos no tumulto. Essa palavra tumulto é o que descreve o 8 de janeiro, que realmente não foi golpe e não teria como ser, porque não havia meios para isso. Então a gente precisa também começar por conta de dizer que nós queremos que se puna quem errou, mas quem errou cometeu crime de vandalismo, o artigo 163 que eu já falei na semana passada.